vascaíno, 2025 vai ser preocupante. A gente vai falar muito aqui sobre o desdobramento ontem da coletiva do Pedrinho, que teve uma repercussão muito grande na parte da noite. Acabou que a coletiva do Pedrinho virou um filme de comédia por conta aí do nosso amigo Zé Colmeia. E o seguinte, parece que ontem o Pedrinho não falou nada, né? Parece que o Pedrinho ontem não foi para a coletiva, conforme a gente imaginou. Hoje aí mal começou o dia e já tinha gente, canal grande aqui no YouTube, colocando que tem proposta na mesa. Então a gente vai explicar para vocês, sem maquiagem, sem sacanagem, as coisas mais importantes que aconteceram ontem, nesse feriadão, para você tomar conhecimento, para você não ser enganado. Por quê, Laureano? Porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Esse canal aqui não pertence ao sistema. Peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, o que mais está me incomodando é que o Pedrinho ontem ficou lá 2 horas e meia falando as coisas e hoje já vieram que tem proposta oficial do Grêmio. O que tem de concreto hoje nessa situação? O Pedrinho foi muito tácito, muito explícito, e ele falou o seguinte, que hoje o Vasco só possui um documento chamado NDI, NDI em português, que é um documento, né, para iniciar conversas, para que o investidor saiba ali a situação do Vasco da Gama, que só para mandar essa documentação demora um mês. Não tem porra de proposta nenhuma na mesa, nem de grego, nem de árabe, não tem. Botem uma coisa na cabeça de vocês. O Pedrinho já falou que vai vender, mas não tem nada na mesa, por enquanto, de proposta oficial. Pedrinho deixou muito claro que o Vasco vai passar por uma recuperação judicial para depois, aí sim, fazer a venda. Acho que isso está bem esclarecido. Quem fala ao contrário é mentiroso e está mal intencionado. Está falando isso para poder ganhar um faz-me. Bom, sobre outras situações. O Pedrinho falou sobre essa situação do potencial construtivo. Para mim, é decepcionante, perfeito, porque o Pedrinho cravou que as obras iriam começar em dezembro, tão logo terminasse o campeonato brasileiro. Isso não vai acontecer. E não vai acontecer não é por conta só da parte burocrática, da prefeitura, os trâmites que se tem, a venda do potencial construtivo. Isso é porque quem está por detrás disso é incompetente. É o senhor Renato Brito. Então, assim, decepciona, porque a gente imaginou que a obra fosse começar agora. Chegou ao meu conhecimento, como eu falei aqui que essa situação do grego é caô, tá? De repente, essa situação não vai ficar nem pronta para junho, para o meio do ano. Então, não tem data para começar a situação aí do nosso estado. Pedrinho falou uma coisa que ninguém falou, mas que me chamou muito a atenção. A situação aí, que ele disse que é impossível, chance zero, do Vasco da Gama perder na arbitragem para ECAP para 777. É bom ficar claro aqui neste vídeo que
A 777, a ICAP, contratou um dos melhores, se não o melhor escritório de advocacia do país, que é o da esposa do ministro Gilmar Mendes, a dona Guiomar Mendes, a doutora Guiomar Mendes. Uma advogada desse calibre jamais, jamais iria pegar uma ação sem que ela tivesse condições de reverter o nome do marido dela e o dela aí que está em risco. Pedrinho tem que tomar muito cuidado com essa situação de cravar, porque no direito, 2 mais 2 nem sempre são 4. Ele cravou a situação do potencial construtivo, que a obra ia começar em dezembro, não começou. E depois vai virar meme. Pedrinho falou sobre umas situações aí de campo que me deixam muito preocupado. Tá na cara, qualquer pessoa que tenha entendimento, que o Paiva não continua para o ano que vem. Tá? O Paiva não vai ser treinador do Vasco, ele deixou isso entre linhas. A situação do Vegete, do Léo Jardim, ou de qualquer outro jogador que tenha proposta, o Vasco não vai cobrir, porque o Pedrinho falou que vai respeitar o orçamento. Ele falou, se houver um investidor, a gente aumenta o orçamento. Se não houver, a gente não vai ferir o orçamento. Então é rezar para não chegar uma proposta vantajosa para esses atletas aí, para ninguém pagar a multa rescisória, porque hoje, segundo o próprio Pedrinho, o Vasco não tem condição de competir com nenhum time. E ele falou, olha, o Vasco vai brigar na segunda prateleira. Então, assim, vai ser um ano de austeridade no ano que vem, um ano que o Vasco vai entrar ali para competir, mas não vai entrar para ser campeão novamente. Isso saiu da própria boca do Pedrinho. Agora, a coletiva do Pedrinho virou um meme danado. Essa situação do Zé Colmeia. O Zé Colmeia ontem foi chorar, falou que se estivesse perto do Pedrinho ele ia perder a cabeça. Enfim, o seguinte, o Zé Comece perdeu legal. Mas ninguém dessa diretoria do Pedrinho e nem do Salgado fez uma obra em nenhuma sede do Vasco da Gama. Eles não fizeram nenhuma obra. Então eu acho que também a gente tem que respeitar. Zé Comece perdeu? Se perdeu. Agiu totalmente errado. Fazer propaganda 77? Agiu. Mas ninguém arrecadou fundos aí para simplesmente fazer a situação da reforma. E ele fez. Essa é a minha opinião. Pedrinho falou que vai punir Jorge Salgado, certo? Vitor Roma. Eu tô pagando para ver isso vai acontecer. Agora, tem um monte de vagabundo dentro do Vasco hoje, que é assim com o Pedrinho, que ele não colocou nessa situação. Tem grandes nomes aí, tá? Como, por exemplo, o do vice-presidente do Pedrinho, Renato Brito, que foi o pilar da venda do Vasco. Por que ele não vai punir? Por que ele não citou o nome do Osório? Qual o rabo preso dele com o Osório? A situação do João Marcos Amorim, que era o presidente do Conselho Fiscal do Vasco da Gama na época do Salgado. Ele botou na gestão dele agora, para exercer o mesmo cargo, para fiscalizar. Então me engana que eu gosto. Só bobão que acredita numa situação dessa, eu não sou bobão, tá? E a gente está vendo aí. A gente não precisa de uma sindicância de não sei quanto. Já existe uma perícia, Pedro. Aí, o seu próprio vice, Felipe Carregal, falou que houve fraude no extrato bancário. O que vocês estão esperando para punir?
Agora, tem um monte de paspalho. Vai punir o Júlio Brandt, Pedrinho? Por que que tu deu 28 cadeiras para o Júlio Brandt? Você deu 28 cadeiras para o Júlio Brandt. Você deu 68 cadeiras no conselho para o Jorge Salgado. Que moral que tem? O Pedrinho fez campanha para o Júlio Brandt durante 10 anos, quando o Júlio Brandt esteve na Sempre Vasco. É só isso que eu tenho para poder falar. Que é o sujo falando mal lavado, mas aqui nessa plataforma tem que se puxar saco para ganhar dinheiro e para ir para a coletiva. Eu não faço isso. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Preocupa 2025 do Vasco. Muito. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.